Bom dia, meus queridos amigos. Olá para todos vocês. Mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, para juntos aprendermos com o Livro dos Espíritos. Para mim, Evelyn Freire, é sempre um prazer contar com a sua companhia. Estamos estudando, meus amigos, a lei divina ou natural, sobre o bem e o mal. E hoje vamos estudar o questionamento 639. Kardec pergunta: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? A espiritualidade responde: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. A justiça divina, meus queridos amigos, ela é perfeita. Então, obviamente, que Deus tem total condição de saber a culpa, a responsabilidade de cada um de nós diante das situações da vida. A questão toda não é apenas eu praticar o mal individualmente, mas quando eu incentivo, quando eu de alguma forma levo uma outra pessoa a praticar o mal, coloco uma outra pessoa numa condição tal na qual ela não tem muita opção e ela precisa ou ela acaba sendo levada a praticar o mal, obviamente que a grande responsável por aquele ato vai ser aquele que ocasionou, pela forma como agiu, o ato, e não aquele que o praticou diretamente. Porque nessas situações que ele está colocando aqui, o mal, na verdade, resultou da situação, da condição em que outras pessoas colocaram aquele que foi o autor. Muitas vezes, nós temos dificuldades de imaginar em que situações isso pode acontecer. Mas, reflitamos, quantos de nós não vivemos sob a condição de subalternidade, debaixo de uma situação de hierarquia, ou numa condição onde somos filhos, por exemplo, e determinadas situações, até mesmo pais, padrastos, familiares, nos impõem determinadas coisas e nós, muitas vezes, mesmo sem querer fazer, mas pela condição, por não termos total liberdade, autonomia, seja do que for, acabamos nos vendo na condição de ter que realizar aquele ato, às vezes até mesmo sem desejar. Claro que cada caso é um caso, queridos amigos, e o mal, como nós conversamos, é sempre o mal. Mas Deus, do jeito, da forma como Ele é, perfeito, infinito, soberanamente justo e bom, claro que Ele vai ter condições de avaliar o percentual de responsabilidade de cada um de nós, daquele que praticou o ato, propriamente dito, e daquele que o colocou nessa condição, que de alguma forma levou a criatura à prática daquele ato. Então, Deus vai saber dosar exatamente o quanto de culpa pertence a mim, o quanto de culpa pertence ao outro. Mas uma coisa é certa: todos os culpados serão responsabilizados. Todos os culpados precisarão, de alguma forma, reparar os seus atos. Quem é mais culpado, mais terá a reparar. Quem é menos culpado, menos terá a reparar. Mas todos precisarão resgatar os erros cometidos. Explicando sobre os culpados, vamos ouvir o Espírito Miramês. Ele nos coloca: as leis espirituais estatuídas por Deus não acobertam ninguém pelo mal que deseja e que faz. No entanto, a consciência de cada causador registra todas as variações de sentimentos, e é nessa sensibilidade que julga e que corrige o infrator.
Os culpados em qualquer lugar, antes de serem julgados pelas leis humanas, já se sentem culpados pela consciência. É por isso que os infratores fogem. De quem fogem? Quem os está espantando é a própria consciência, é o tribunal dentro do homem, cumprindo a lei natural. É o que chamamos Deus dentro de nós. Portanto, mais uma vez, ele nos mostra, o espírito Miramês, que a nossa consciência está sempre lá, a nos indicar o bem e o mal. Por isso que determinadas pessoas que podem praticar o mal porque foram levadas a isso por a influência, pelo poder, pela hierarquia de outros, elas são responsáveis também? Obviamente que são. Mas se no fundo do pensamento delas elas fizeram aquilo, não porque queriam ou desejavam, mas porque foram levadas, obviamente que Deus vai levar isso em consideração. A consciência delas sempre lhes colocou a situação de irregularidade e elas mesmas não queriam, talvez, realizar determinada atitude. Então, Deus vai considerar? Isso vai. Quanto mais se sabe, quanto mais se busca o bem, menos responsabilidade nós vamos ter diante de atitudes que não foram tomadas, executadas, embora executadas, mas não decididas exatamente por nós. Continuando, Miramês fala, o mal sempre recai sobre o seu causador. No entanto, se quem causou o mal foi pressionado para tal, a sua pena é mais leve. Ela se divide com quem o levou a cometer a falta. É nesse sentido que sempre falamos que as faltas cometidas pelas almas nunca são iguais, como não são iguais as correções aplicadas pelas consciências. Com certeza que não. Cada falta tem atenuantes, tem agravantes, e tudo isso será considerado pela justiça divina. Exemplo também, caso de um suicídio. Nós sabemos que no caso de suicídio há sempre um processo de obsessão, de influência espiritual. Aquele espírito desencarnado que está ali incentivando uma pessoa a se suicidar, vai ter responsabilidade naquele ato. Claro que o suicida também vai ter responsabilidade, obviamente que sim, mas em função da influência, da obsessão que ele recebeu, o espírito que de alguma forma interferiu e incentivou aquela prática, vai ser responsabilizado junto com aquele que praticou, de forma que nada que fazemos, mesmo que não seja uma atitude direta, mas nada que fazemos de mal ou de bom para o outro, pensamentos, palavras e ações, ficam sem o reconhecimento, ficam impunes diante da lei de Deus. Todo mal, mesmo em pensamento, queridos amigos, traz consequências. E se traz consequências, nós precisaremos, de alguma forma, refazer nossas atitudes, reparar esses atos. Se queres saber quem é que faz o mal, é aquele que tem o mal dentro de si, e nós os reconheceremos pelos seus pensamentos, palavras e vida. Se o homem é uma árvore espiritual, vamos anotar o que disse o Evangelho sobre esse assunto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bons frutos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Ninguém culpa ninguém, as bocas no mundo falam o que se lhes convém falar. No entanto, o vento pode levar à maledicência. Somente deveremos ter medo da consciência, essa boca interna que somente fala a verdade, porque ela é algo de Deus no centro da alma, a registrar o que ocorre e a julgar as ações do espírito na mais profunda sinceridade. A lei garante que o mal somente recai sobre o seu causador. Não precisamos ter medo. Se andamos na luz da honestidade, se amamos e perdoamos, temer o quê? Jesus veio nos ensinar um amor diferente, mas universal. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os ímpios fazem isso. Lucas capítulo 6, versículo 33.
É nosso dever fazer o bem a quem nos faz o bem, dever natural. Mas o amor nos ensina que até os homens que fazem o mal procedem assim. Nós devemos amar aos que nos apedrejam, orar pelos que nos caluniam e servir sempre a todas as criaturas sem distinção, porque Deus, que é Pai, age desta maneira. Ficamos conhecendo essa lei por Jesus. Para os santos não há culpados, porque eles sabem que não devem julgar a ninguém, nem o Cristo quis fazê-lo. Os envolvidos no mal já estão condenados pelo Tribunal Maior, a consciência. Muitos dos velhacos, em se falando de faltas, procuram sempre quem as cometa em seu lugar, pensando que fazendo assim se livram da corrigenda. Como se enganam! A sua própria consciência registra tudo o que pensam, o que falam e fazem, e o chicote do remorso estala no momento certo, nas fibras mais sutis da alma, para que ela não pratique mais esses atos que os levam à decadência moral. O mundo está se movendo pelas forças do progresso e no amanhã, que não se encontra muito distante, não haverá mais culpados, por não existirem mais faltas. O reino da consciência passará a ser o reino de Deus dentro das criaturas. É o céu que desce para a terra. É a terra que sobe para o céu. E nesses encontros haverá novos céus e novas terras para a felicidade dos espíritos. Portanto, meus queridos amigos, a nossa consciência está aí, sempre à nossa disposição, para ser essa voz divina a nos conduzir para o bem ou para o mal. Nós já sabemos, então, que cada um é julgado conforme as suas obras. Sejam essas obras ações, palavras e pensamentos. Tudo tem valor diante da obra de Deus. Um pensamento, mesmo que ele não se exteriorize em palavras ou em atitudes, ele é energia, é vibração, e o mundo dos espíritos vive em função das energias que emitimos, dos pensamentos que emitimos. Então tenhamos a certeza que nada fica cego aos olhos de Deus. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Precisamos sim começar a trabalhar o nosso interior e ter a consciência de que somos responsabilizados também, como nós já vimos, por aquilo que incentivamos no outro, seja de atitudes positivas, seja de atitudes negativas. Portanto, utilizemos a nossa intelectualidade, o nosso entendimento para ajudar e para amparar, e nunca para destruir o outro ou prejudicar o outro. Ok, meus queridos amigos, nosso estudo passa rápido. Quando nós percebemos, já está na hora de darmos tchau por hoje, porque amanhã estaremos juntos novamente no Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha gostado do nosso estudo, que tenha sido útil e desejo essencialmente, principalmente, um dia iluminado, com muita alegria para você. E se você estiver ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não fizer parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.